ao seu dispor. Vamos às transformações gasosas e exemplos de aplicação. Primeiro, certa quantidade de gás está submetida a uma pressão de 3 atm e ocupa um volume de 5 metros cúbicos. Após sofrer uma transformação isotérmica, sua pressão passou a ser 1,5 atm. Qual o novo volume ocupado pelo gás? No enunciado, percebemos que trata-se de uma transformação isotérmica, ou seja, aquela na qual a temperatura do gás permanece constante. Depois de anotar os dados, vamos aplicar então a lei de Boyle-Mariotti. Os dados são os seguintes: a pressão 1, que é o estado 1 do gás, 3 atm, e o volume 1, 5 metros cúbicos. Depois de sofrer a transformação, ele passa para o estado 2. A nova pressão é 1,5 atm e o novo volume a gente vai calcular. Aqui está a equação que vem da lei de Boyle-Mariotti, P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Substituindo os dados, a pressão 1 é 3, o volume 1 é 5, a pressão 2 é 1,5 e o volume 2 a gente não tem. Vamos resolver o que dá para resolver e inverter os lados. Então, a gente multiplicou aqui o 3 vezes 15, vezes 5, que dá 15, e já fizemos a inversão. Para calcular o volume 2, esse 1,5 que está multiplicando passa dividindo. 15 por 1,5, nós teremos então o volume 2 como sendo 10 metros cúbicos. 2. Em um recipiente fechado, certa massa de gás ideal ocupa um volume de 12 litros a 293 Kelvin. Se esse gás for aquecido até 320 Kelvin, sob pressão constante, qual será o seu volume? Aqui nós temos 5 alternativas. Vamos calcular para saber qual é a resposta correta. Trata-se de uma transformação isobárica, aquela que fica com pressão constante. E vamos aplicar então a equação que compete nesse caso. Volume 1 sobre a temperatura 1 igual ao volume 2 sobre a temperatura 2. Então, no enunciado, o volume inicial era 12. Foi anotado aqui. A temperatura inicial era 293, foi colocado aqui. O volume 2 a gente não sabe, é o que a gente quer calcular. E a temperatura 2, a nova temperatura 302, a gente anotou aqui. Agora o que nós vamos fazer? Usar a regra em que o produto dos meios é igual a dos extremos. Vamos lá, passo a passo. Eu vou fazer V2, que multiplica 293, e vou escrever que isto é igual a 12, que multiplica 302. Então, resolvendo do lado direito da igualdade, multiplicando 12 por 302, e já passando, dividindo o 293, nós vamos calcular o volume 2 como sendo 3.624, que surgiu da multiplicação do 12 pelo 302, dividido então pelo 293. Esse resultado vai dar 12,368 litros. Analisando as respostas oferecidas, a que mais se aproxima então é a letra A. Número 3. O gráfico abaixo representa uma transformação isométrica, volume constante. Considerando o ponto A como sendo o estado 1 do gás, qual será o valor da pressão no ponto B, que é o estado 2? Então aqui nós temos o gráfico. Pressão, temperatura. Vamos anotar os dados primeiramente. Estado 1, que seria o estado representado pelo ponto A.
A pressão 1, eu procuro aqui no gráfico, ó, vale 1,5. A temperatura 1, eu busco no gráfico aqui embaixo no eixo da temperatura, vejo que vale 300 Kelvin. Agora vamos para o ponto B, que é o estado 2. A pressão 2 a gente não tem. A gente podia chamar de PB, mas pode ser P2 também. E a temperatura 2, olhando no gráfico, a gente vê que é 800 Kelvin. Utilizando a segunda lei de Charles e Gay-Lussac, a gente vai colocar ali P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Então fica 1,5 sobre 300 igual a P2 sobre 800. Novamente, vamos multiplicar o produto dos meios pelos extremos. P2 vai multiplicar o 300 e o 1,5 vai multiplicar o 800. A gente fica então com P2 vezes 300, 1,5 vezes 800. Esse resultado do lado direito dá 1.200, que fica dividido pelo 300. Estava multiplicando, vai dividindo. E a pressão 2, que é o que a gente quer calcular, dá 4 atm. É isso. Gelson é Gelson.